Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, terceira fase, primeira partida. E o Botafogo, que vive uma fase boa, uma fase de alta, as coisas estão dando certo, futebol encaixando, o resultado chegando, treinador novo, está há pouco tempo no clube, mas as coisas começando a funcionar. Jogou contra o Vitória, o rubro-negro baiano, em sua casa, e venceu pelo placar mínimo de 1-0, mas venceu. É melhor vencer do que perder. Será que o empate seria bom? Não seria ruim, mas é muito melhor você vencer, porque você vai para a casa do adversário já com uma vantagem do empate. Lógico, não é bom você jogar com o resultado debaixo do braço, mas no final da partida, se tiver empatado, o desespero é do adversário, não seu. Então o Botafogo jogou e venceu o Vitória por 1-0, ou como queiram. O Vitória joga fora de casa contra o Botafogo, vivendo uma boa fase, o Botafogo, mas o Vitória com um time competitivo. É um confronto de times da Série A do futebol brasileiro. E o Vitória vem ao Rio de Janeiro para tentar levar o jogo para a Bahia, para o Barradão, com possibilidade de classificação. E apesar de ter perdido por 1-0, o Vitória, na minha opinião, leva para o Barradão a possibilidade de classificação. Lógico, é um jogo muito complicado e talvez lá no Barradão o Botafogo se sinta até um pouco mais à vontade. Por quê? Porque o time do Botafogo tem jogadores de características de contra-ataque. Então, o Vitória, tendo que vencer, vai dar espaço para o Botafogo. Mas isso é um papo para a segunda partida. Vamos falar da primeira partida, na qual o Botafogo venceu de 1-0, ou, olhando pelo outro lado, o Vitória perdeu de 1-0 fora de casa para o Botafogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fogão, meu amigo torcedor rubro-negro baiano, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, para a gente falar aí sobre esse jogo. Cara, o Botafogo, como a maioria dos times, pouparam alguns jogadores. Isso aí, na minha opinião, apesar de algumas torcidas reclamarem barbaridade, porra, estamos no início do ano e já está poupando, é por isso que é torcedor, né? O torcedor não quer saber. O torcedor acha que é fisiologia, os médicos estão tudo de sacanagem, estão querendo atrapalhar. O treinador poupa de sacanagem. Ou seja, o Botafogo também poupou alguns jogadores. O Botafogo entrou com uma base ali que pode ser uma base titular, com alguns jogadores ali que são reservas, tipo o Cuiabano, né? Ali o Gregory, o Patrick de Paula, que entra de vez em quando. Ou seja, foi com um time ali meio misto. E o Vitória também poupou alguns jogadores. Exemplo, mesmo o próprio... Rapaz, me fugiu agora aqui o nome dele. O Osvaldo, o próprio Osvaldo, que estava no banco de reservas. Então, cara, não tem como, apesar de, como eu falei, algumas torcidas reclamarem barbaridade, mas essa Copa do Brasil
Cara, com raras exceções, os times titulares não foram mexidos. Até porque não tem como não mexer. Você tem que mexer. É muita competição. É Série A ou Série B, é Sul-Americana, é Libertadores, é a Copa do Brasil, é a Copa do Nordeste. Pô, irmão, não dá. Não dá. Você tem que poupar. É humanamente impossível você querer ir para essa batida com os mesmos 11 jogadores. Então tem que poupar. Então, na minha opinião, essa situação de poupar vai muito do resultado. Se o resultado tá vindo, porra, parabéns ao treinador. O treinador tá poupando e as coisas estão funcionando. Quando as coisas não funcionam, o resultado não vem, porra, o treinador é burro porque tá poupando, não tem que poupar nada. É mais ou menos por aí. É o resultado que diz se está dando certo ou não. Não é o que você está fazendo. É simplesmente o resultado. Lógico, o resultado é super importante, sim. Mas de repente, o resultado nesse momento pode custar caro um pouquinho ali na frente. Mas a torcida não quer saber disso. Então o Botafogo e o Vitória tiraram aí algumas peças e foram para o jogo. Cara, foi um jogo animado, um jogo, obviamente, onde o Botafogo queria fazer o seu resultado e o Vitória queria levar um resultado, mesmo que não fosse positivo, mas um resultado que você pudesse disputar a sua vaga em casa, e foi isso que aconteceu. Mas muitas vezes o Botafogo não conseguiu impor, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo não conseguiu impor o mando de campo, principalmente no primeiro tempo e uma parte do segundo tempo. O Botafogo conseguiu, na verdade, se impor quando começou as trocas no segundo tempo. Porque se você pegar aqui os números, chutes 15-15, o Vitória competiu e competiu muito. E muitas das vezes o Vitória foi melhor do que o Botafogo. Muitas das vezes o Vitória foi melhor do que o Botafogo jogando na casa do Botafogo, no tapetinho. O Botafogo não estava conseguindo se encontrar. O Botafogo não fez uma grande partida. Boa parte do jogo, o Botafogo não fez uma grande partida, e isso contribuiu também pro Vitória ter mais espaço. O Botafogo não conseguiu chutar muito em direção ao gol, porque o Vitória estava se defendendo bem. O Botafogo não estava conseguindo criar muito, não estava conseguindo ter infiltração, além disso estava dando espaço. Ou seja, foi um jogo franco, um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. O Vitória fez uma partida, na minha opinião, bem decente e bem competitivo, num jogo bem equilibrado. O Botafogo estava sem algumas peças. Pô, irmão, o problema não é do Vitória, o problema é do Botafogo. O treinador do Botafogo achava que sem aquelas peças dava para encarar e poupou. Não tem problema nenhum. Ele entendeu que o time do Botafogo era bem superior ao Vitória e dava para poupar, e poupou. Tá desmerecendo o Vitória, não tá? Isso aí é um ponto do treinador do Botafogo, O Vitória também poupou alguns jogadores, principalmente para ter uma parte física melhor. É porque sabe que o Botafogo tem uma parte física muito forte. E aí você pega o número de chutes a gol. O Botafogo deu 5 em direção ao gol. O Vitória apenas 1. Mas foi o que eu falei do balanço. O Vitória veio para o Rio para tentar levar alguma situação favorável para a Bahia, e o Botafogo jogou para querer impor e fazer o resultado. Então, obviamente, o Botafogo ia ficar mais em cima e o Vitória se defendendo mais. Porém, apesar disso tudo, apesar do Vitória não ter sido muito assertivo no seu chute, o Vitória chegou. E chegou diversas vezes. Só para ter uma ideia, foi 15 chutes para cada lado. Lógico, o Botafogo foi mais assertivo. 5. O Vitória apenas 1. Mas o Vitória não ficou com a bunda grudada na trave. O Vitória atacou também. Tentou também. Então, cara, foi um jogo muito competitivo. Você pega a posse de bola, não foi uma posse de bola discrepante do Botafogo. Foi 55, 56 pro Botafogo,
45 pro Vitória. Ou seja, o Vitória também teve a posse de bola. Então tudo que eu estou falando aqui, que foi um jogo competitivo, um jogo parelho, os números estão dizendo isso. Você pega a precisão nos passes, é muito parecido. Precisão nos passes. Você pega a falta. O Botafogo fez 22 faltas. O Botafogo fez mais do que o dobro de faltas do Vitória. Ou seja, o Botafogo parou muito o jogo na falta. Isso tem duas explicações. Tática do treinador. É uma tática que o Diniz também usa muito no Fluminense. Quebrar o jogo na falta. E o Botafogo deu muito espaço para o Vitória. Por isso tinha que parar o jogo na falta. Porque o Vitória teve espaço, muitas das vezes, para contra-atacar. E muitas das vezes conseguiu encaixar o contra-ataque. Errou no último passe e na finalização. Cartões amarelos, o Botafogo tomou 2, o Vitória nenhum. Ou seja, o Vitória deu muito menos espaço ao Botafogo. Marcou muito bem, neutralizou muito bem. E no segundo tempo, só para ter ideia, de novo, mais um número. O Botafogo só teve um escanteio a seu favor. O Vitória teve 5. Então vamos lá. O Botafogo jogou bem? Não. O Botafogo não fez uma grande parte. O Botafogo tentou atacar, tentou pressionar, mas não conseguiu, não teve criatividade. Não conseguiu sair da marcação que o Vitória fez. Ganhou, mas não conseguiu sair da marcação. O Vitória fez um bom jogo. Na minha opinião, o Vitória fez até, diante das condições, um jogo melhor do que o do Botafogo. Pô, mas como assim se o Botafogo ganhou? O Botafogo ganhou quando substituiu, que colocou uma gente no meio de campo, colocou alguns titulares e fez uma jogada muito bonita pelo meio, onde o Eduardo faz o gol. Conseguiu quebrar ali na qualidade pelo meio. Mas nos 90 minutos, o Vitória conseguiu neutralizar e conseguiu causar sustos ao Botafogo, até mais do que o Botafogo. Então, cara, foi um jogo muito equilibrado, aonde eu não vejo uma grande vantagem para todo mundo, não vejo uma grande vantagem nem para um nem para o outro, mas porém, achei que o Botafogo poderia ter jogado muito mais, não jogou por 3 motivos talvez. A ausência de alguns titulares, não estava numa noite muito feliz de pontaria e nem de criação, e porque o Vitória se defendeu muito bem e causou muitos problemas defensivos para o Botafogo. Por isso o Botafogo teve que parar na falta, fez o dobro de faltas do Vitória e tomou 2 cartões amarelos. Então, cara, foi merecido? Sim, foi merecido pelo bonito gol, por ter tentado e ter sendo feliz na finalização. Mas o jogo foi equilibrado, muito equilibrado. Então, o Botafogo sai do Rio de Janeiro com uma vantagem de 1-0, pode empatar fora de casa e ainda tem uma outra vantagem o Botafogo, na minha opinião. Ele vai jogar no Barradão, podendo esperar um pouquinho o Vitória e aproveitando a velocidade e a força física do seu ataque. Então isso é uma vantagem. E o Vitória? O Vitória vai para a Bahia com totais chances, joga em casa, fez um jogo competitivo, mas vai ser um jogo diferente, onde o Vitória vai ter que se expor mais. O Vitória vai ter que arriscar mais um pouco. Marcar mais em cima, fazer uma marcação mais alta. Não vai poder esperar o Botafogo. Mas tem alguma coisa decidida? Lógico que não. Está tudo em aberto, tanto para Botafogo quanto para Vitória. E aí a gente vai ver as estratégias, como é que vão armar os times. Mas isso aí é um papo para outro jogo. Mas o jogo foi muito competitivo e eu não vi o Vitória jogar abaixo do Botafogo. A próxima partida entre eles será no dia 21 de maio, às 7 horas da noite, no Barradão. Ou seja, daqui umas 3 semanas mais ou menos. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!